né, por vários países, né, pelo mundo afora. A videira já tem conquistado muitos lugares, e a manutenção dessas pessoas, desses obreiros, desses missionários, é dada pela igreja daqui do Brasil. Nós temos a vinha, que sustenta isso, e o caixa da vinha é que acaba custeando, né, a estadia dos irmãos, a manutenção deles nesses países. E aí a sua oferta, com certeza, irá contribuir muito com isso. O dia da oferta internacional é no dia 12 de junho, mas por causa da pandemia, então adiou para o dia 8 de agosto, ok? 9 de agosto. Obrigado, Igor. E nós já temos os nossos encontros marcados. Temos um encontro marcado para o dia, agora eu me esqueço, mas em setembro, acho que é o terceiro final de semana de setembro, me ajudem aí, os irmãos estão com a agenda, e outro em novembro, amém? Então você já pode estar trabalhando, evangelizando pessoas, convidando pessoas para estar participando do nosso encontro. As células, elas estão já se mobilizando, vai fazer casa de milagres, né? E, enfim, vários eventos que vão anteceder os nossos encontros com Deus, em setembro e em novembro. Nós temos um alvo como igreja, de cada célula, nesse ano, ganhar 15 pessoas para Jesus, amém? Nós estamos vivendo um tempo de colheita. Esse é o tempo da igreja se manifestar, esse é o tempo da igreja manifestar o poder de Deus para que pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas e façam parte do reino de Deus, amém? Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: meu irmão, Deus levantou você para conquistar essa geração. Diga assim para ele: esse é o seu tempo, esse é o seu momento, a sua hora é agora. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar pela palavra, pela agenda desse semestre. Pai, nós como igreja queremos nos colocar diante da Tua presença. Os homens fazem planos, Senhor, buscam estratégias, mas o Senhor é quem concretiza cada uma delas. A Tua palavra nos diz que é Teu querer, Teu efetuar, e por isso nós colocamos todas as coisas em Suas mãos, Pai. Nós oramos pela agenda desse semestre, pelos nossos encontros, pelos eventos que nós vamos ter nas células, Senhor, na supervisão da igreja, Senhor, ó Deus, na videira de São Paulo como um todo. Nós oramos para que as Tuas mãos estejam estendidas, Pai, para abençoar cada pastor, cada obreiro, cada discipulador, líder de célula, cada anfitrião, cada membro da Tua igreja, cada pessoa envolvida direta ou indiretamente na edificação desta obra. Que o Senhor, a cada um deles, Pai, libere o Teu poder, a Tua graça, favoreça-os, ó Deus, e use-os com poder. Que a igreja seja de fato um referencial nesse tempo, Pai, em que nós vivemos, onde a sociedade está completamente perdida, sem rumo, sem direção. Que a igreja seja essa luz que vai brilhar em meio às trevas, Senhor, onde as pessoas serão atraídas por ela, Pai, para fazer parte dessa obra eterna, em nome de Jesus. Nós nos colocamos à Sua disposição, nós consagramos a nossa vida a Ti, Pai, como instrumentos a serem usados por Ti, em nome de Jesus. Cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Semana passada eu compartilhei uma palavra com os irmãos e nós falamos sobre a vida de Moisés. Nós íamos compartilhar 7 características, né? E não foi possível falar das 7, falamos de 6 apenas e depois compartilhamos na célula isso. Eu havia dito para os irmãos que nesse domingo eu compartilharia uma palavra que tem a ver com 3 gerações e um propósito. Quantos lembram disso? E aí eu estou aqui com meus rascunhos, eu nem tenho esboço para passar para os líderes, então, cadê o meu escriba? Escreve, façam as anotações, né, para você compartilhar na célula. Eu não sei se eu vou conseguir colocar dentro de um esboço para você. Eu tenho muita coisa queimando dentro de mim para falar sobre isso. E, na verdade, eu quero contar uma história nessa noite de uma primeira geração que iniciou um projeto de Deus aqui na terra, e esse projeto ele tem sido continuado pela igreja do Senhor. Mas eu quero enfatizar algumas coisas que são tremendamente importantes para nós. O Senhor, Ele tem me inquietado com alguma coisa relacionada à igreja. Todas as vezes que eu vou falar sobre o meu pastoreio, e a forma como eu olho para a igreja, eu falo um pouco temeroso sobre isso, porque eu aprendi a servir a Deus de uma forma, e aprendi a enxergar a igreja de uma forma diferente da maioria das pessoas. Quando eu ouço algumas pessoas falando acerca da igreja, as expectativas que elas têm na igreja, eu fico um pouco contrariado.
ao ouvir, e às vezes a minha esposa tem visto isso, tem mudado bastante, ficado quieto, né, para a área de dizer, Deus, quantas pessoas ainda precisam ter clareza da realidade que é a igreja. Antes da pandemia, eu compartilhei muitas palavras falando sobre a igreja. Essa semana eu recebi uma visita de uma pessoa, na tapeçaria, tem sido constante essas visitas, né, e eu fico feliz por isso. Tem muitas pessoas que têm apreço por mim, pela minha vida, o ministério, e elas gostam de estar lá conversando. Mas essa pessoa fez uma pergunta para mim, dizendo, mas você ainda está na videira, né? E eu fiquei pensando assim, sem resposta, né? Falei, eu vejo que Deus tem um projeto e não tem a ver só com a videira ou com qualquer outra denominação, tem a ver com um projeto eterno, um projeto de Deus, e eu estou firmado nesse projeto, faço parte desse projeto, né? E aí, o rapaz que trabalha comigo, os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer, eu estou ainda trabalhando com ele, está meio afastado. Quando ela saiu, ela falou assim, nossa, até a irmã da igreja fez essa pergunta para você. Talvez ela não pensou na hora de fazer a pergunta, mas eu entendo a pergunta dela. É por falta de entendimento do propósito eterno de Deus e do que a igreja contribui para o propósito de Deus, é que as pessoas às vezes passam por esse processo. E aí isso ficou queimando meu coração, e aí o Senhor mostrou algo para mim, eu quero compartilhar com você, como é importante, né? Como diz respeito ao seu propósito e à edificação da igreja. A Bíblia, ela é muito rica, muito cheia de conteúdo, mas se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos os livros, tudo que está dentro da palavra de Deus, ela vai convergir para esse propósito eterno. Não existe nada dentro da palavra de Deus fora desse contexto. Todas as coisas que foram permitidas por Deus estar na Bíblia Sagrada tem a ver com esse desejo de Deus, se assim eu posso dizer, com esse propósito de Deus, de edificar o seu reino, de ter um povo para si, de edificar a eternidade, que é o tempo que nós vamos passar com o Senhor, ou seja, para todos sempre. O Senhor tem essa preocupação em seu coração. E aí hoje eu quero dimensionar um pouco mais a experiência de 3 gerações que a Bíblia nos mostra, né? 3 gerações que viveram aqui, que estiveram aqui, que experimentaram o projeto de Deus, talvez num tempo diferente do nosso, mas com o mesmo objetivo, com a mesma expectativa que havia no coração de Deus. Às vezes, quando nós falamos de 3 gerações, a maioria das pessoas vão pensar, Abraão, Jacó e Isaac, as 3 gerações do Velho Testamento, sim ou não? É natural você pensar isso, porque de fato são 3 gerações, uma que vem de Abraão até Isaac, a outra que vem de Isaac até Jacó, e a de Jacó que vai adiante até o povo sair do Egito, e por aí vai afora. São essas 3 gerações, mas eu não quero dividir as gerações dessa forma. Eu quero que você tenha um prisma diferente, para que você entenda o projeto de Deus, e a minha preocupação nessa noite é mostrar para você o cuidado de Deus, para que a promessa e o projeto dele aconteçam na minha e na sua vida. Se eu posso afirmar algo profundamente sério nessa noite para você, eu diria que Deus anda profundamente preocupado com o propósito dele em nossas vidas. Porque o Senhor, às vezes, Ele contempla na nossa vida um esfriamento relacionado ao propósito. Nós não nos esfriamos com relação à igreja, porque queremos estar na igreja, queremos fazer parte da igreja, queremos de alguma forma nos envolver com a igreja. Queremos estar envolvido com alguma coisa que diz respeito à vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer. Uma pessoa essa semana falou para minha esposa o seguinte, o meu marido pensa que ser cristão é apenas dizimar e ofertar. Então as pessoas vão tendo muitas ideias acerca da igreja. E por isso eu afirmo para você que existe uma preocupação no coração de Deus, de que se torne claro, né? De que isso fique exposto, qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então eu quero separar as gerações de forma diferente. A primeira geração que eu quero compartilhar com você, na minha maneira de compartilhar, e com essa preocupação que eu tenho nessa noite, eu quero falar que a primeira geração, ela passa por 4 pessoas que são referenciais na Bíblia, que vai de Abraão até José. Então é uma geração, na minha forma de contemplar o projeto de Deus, é Abraão, Isaac, Jacó e vai até José, a primeira geração. A segunda geração, ela começa a partir de José, quando ele já está governando no Egito, e aí o povo de Deus, o povo hebreu, por causa da fome, eles migram para o Egito. A família de Jacó, o patriarca Jacó vai para lá, e aí começa-se uma nova geração, portanto uma geração que cresce, nasce, se multiplica no Egito, segunda geração. E a terceira geração é a geração que sai do Egito e vai para o deserto. E aí no deserto, essa geração também é multiplicada até a entrada do povo na terra prometida. Abra sua Bíblia no livro de Josué,
capítulo 1. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Aleluia. Eu vou tentar ser claro o suficiente. Nós vamos ler bastante texto, ou pelo menos você acompanha a leitura. Capítulo 1 de Josué. E o Senhor, Ele colocou isso no meu coração por conta do projeto que nós temos para esse ano. Então é importante nós salientarmos isso. Deus quer nos direcionar para isso. Deus tem bênçãos sem medidas. Deus tem mudanças extraordinárias para as nossas vidas. Mas existe um alvo no coração de Deus. A semana passada, no meio da palavra, eu compartilhava com os irmãos e falava sobre essas questões de obras sociais, que eu acho que é bom fazer. Mas eu disse para os irmãos que o objetivo principal da igreja é transformar o indivíduo. Eu não sei se os irmãos já leram aquele livro, Generais de Deus, o primeiro livro, a primeira edição. Generais de Deus conta a história de um dos avivalistas, de Gales, avivalista de Gales, Evans Robert. Não sei se os irmãos já leram essa história, os seminaristas com certeza leram. E Evans Robert, ele foi avivalista de Gales. Esse camarada, ele trabalhava numa carvoaria e ele se converteu ao Senhor. E o Senhor tomou conta dele de tal forma que ele começou a pregar o evangelho. Foi um avivalista muito usado por Deus, tanto que está até hoje na história. E aí ele começou a trazer um avivamento genuíno. E aí o que ele fazia? Ele ficava na porta da carvoaria, esperando os trabalhadores saírem do trabalho, e ele evangelizava um a um ali na porta daquela carvoaria. E aí os trabalhadores foram se convertendo aos poucos. Daqui a pouco a grande maioria deles estavam convertidos. E aí o dono da carvoaria começou a ter problema. Por quê? Porque os cavalos, os animais que trabalhavam com os homens daquela carvoaria, eles eram adestrados, a maioria deles, com palavrão, com xingamento. E aí aqueles animais só conseguiam obedecer o comando, dos seus donos se fosse através de xingo, de palavrão, de grito. Como os trabalhadores começaram a se converter, eles começaram a mudar o palavreado, o dialeto deles. E aí eles iam para a carvoaria trabalhar e os cavalos não conseguiam entender o que eles estavam falando. Quem já leu essa história que está comigo? Tiveram que adestrar os animais, sei nem se existe essa palavra, para que eles pudessem entender o que eles estavam falando, porque eles pararam de falar palavrão, pararam de xingar. Ou seja, a transformação do indivíduo. Mudou toda uma fábrica de carvão, mudou a cidade, começou a ganhar a cidade toda. A conversão foi tão poderosa que o parlamento, quando ele se reunia para discutir assuntos que ia direcionar a nação, eles paravam e oravam e clamavam ao Senhor. Ia ter jogos, eles paravam e oravam antes. Tamanho avivamento que esse homem promoveu em Gales. Mas veja, o alvo dele foi direcionado. Qual era o alvo dele? Transformar o indivíduo. Quando você muda o indivíduo, segundo o propósito de Deus, naturalmente as consequências são alcançar a sociedade à sua volta. E as pessoas estão à sua volta. São alcançar a sociedade à sua volta. E as pessoas estão à sua volta. E o que nós vemos hoje? Nós vemos um grande número de pessoas se convertendo, mas sem influência na sociedade. Nos seus lugares, permanecendo do mesmo jeito, agindo da mesma forma, com seus próprios pensamentos, com seus próprios desejos, e não há como haver mudança, não há como haver conversão, não há como haver avivamento, se não houver transformação do indivíduo. As pessoas querem influenciar primeiro os lugares mais altos, mais imponentes da sociedade, mas a transformação de uma sociedade começa quando o indivíduo ele é transformado pelo poder de Deus, quando ele tem um encontro com a graça maravilhosa do Senhor, quando ele sabe exatamente aquilo que ele está vivendo, a experiência que ele está tendo em Deus, quando ele consegue entender o que ele era antes de Deus e o que ele é depois do sacrifício de Jesus Cristo na vida dele. Aqui nós estamos vendo esse texto de capítulo 1 de Josué. Se a sua Bíblia for igual a mim, tiver o subtítulo da leitura, vai estar dizendo assim: a entrada na terra de Canaã. Canaã era a terra da promessa, e agora chegou um momento deles começarem a se apropriar da terra, entrar na terra da promessa. Deus então ele vai comissionar um homem para fazer isso. Deus chama Josué. Deus já havia separado ele antes, não dá tempo da gente nos ater a todos esses contextos, mas eu quero ler para você aqui. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Olha que coisa interessante, Josué está diante de um quadro importantíssimo. Eu não fiz a conta exata para falar para você, porque eu não sou minucioso na história. Mas eu acredito que desde o dia que Deus fez a promessa, lá para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, se você quiser voltar lá, até esse dia, passou mais ou menos uns 500 anos talvez. Abraão, ele tinha a idade de 75 anos, quando ele foi chamado por Deus para fazer parte desse projeto sobrenatural. Capítulo 12 de Gênesis assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa que Deus ia mostrar para Abraão? A terra de Canaã. E ele fala: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia fala que o Senhor faz um chamado na vida de Abraão. Começa esse projeto de Deus a partir de Abraão, e aqui eu não tenho tempo, mas esse é o terceiro começo de Deus, do propósito de Deus para com o homem. Abraão agora vai começar um novo ciclo, um ciclo que vai alcançar o objetivo de Deus. Já havia acontecido 2 vezes antes e não deu em nada, mas agora Deus está levantando um homem que está totalmente fora do projeto, que mora numa terra de pessoas idólatras, em Ur dos Caldeus, e Deus separa ele, chama ele e desafia ele para algo que aquele homem jamais tinha vivido, jamais tinha experimentado. Esse é o momento de uma conversão genuína, quando ele verdadeiramente larga tudo para trás, sai da sua terra e vai em direção à terra que Deus está colocando diante dele. Não sabia exatamente para onde, não sabia exatamente o que era, mas ele tinha uma segurança na palavra de Deus, ele tinha uma segurança na promessa de Deus. A palavra de Deus diz que ele sai e ele vai em direção à terra de Canaã. E aqui eu quero elucidar alguns fatos importantes, porque muitas coisas começam a acontecer na vida de Abraão. Muitas vezes nós somos direcionados a pensar que quando Deus faz uma promessa na nossa vida, por causa da graça, do seu amor, do seu cuidado para conosco, nós vamos sair da situação em que nós nos encontramos com o Senhor e vamos assumir a promessa de Deus de uma forma livre e bem-sucedida, sem que nada aconteça. Às vezes nós não fazemos conta dos opressores, daqueles que são contrários à vontade de Deus para a sua vida. Nós não damos conta dos nossos adversários, que não querem ver o projeto de Deus se cumprir na sua vida, que querem o tempo todo atrapalhar a vontade de Deus para você, e ele vai se levantar contra você, ele vai criar situações contra você, ele vai fazer você desviar o seu olhar daquilo que Deus te chamou para fazer. Na vida de Abraão não foi diferente. Ele vai para a terra de Canaã, chega lá, e aí ele começa a viver umas experiências importantes ali. Fica altar, tem experiências com Deus, mas aí a gente vai ver que começa a ter um conflito, logo no começo dessa caminhada, porque ele levou Ló, o seu sobrinho, e aí tem conflitos ali, divisão de pastores de Ló, pastores de Abraão, e eles têm que separar. E aí você vai caminhando, vai lendo, do capítulo 13 ao capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 18, eu vou ler alguns textos com você. Olha o que fala o Senhor: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Diga comigo: a ti e a tua descendência, para sempre. Diga bem forte: para sempre. Diga para o seu irmão: para sempre.
Sabe, existem algumas palavras na Bíblia que não requer tradução. Essa é uma delas. O Senhor está fazendo uma promessa, uma aliança perpétua com Abraão, que vai para todo sempre. Por isso que nós somos considerados filhos de Abraão. E fala para sempre: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Verso 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Verso 18: Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar para o Senhor. Olha, depois que ele se livra do sobrinho, que não fazia parte do projeto, ele tem algumas contendas ali, o Senhor então aparece para ele. Agora é um novo momento. Se livrou de algo que você precisava se desprender, precisava se desligar, quem lê entenda. E aí, a partir do momento que ele se desliga desse sobrinho, o Senhor vem e reafirma a promessa. Levanta os teus olhos, olha para todos os lados, conta. Se alguém puder contar as areias da terra, assim vai ser a sua descendência. Poderá contar a sua descendência. Nesse inteirinho, até chegarmos no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver um processo ainda entre Abraão e Ló. Ló, ele vai para um lugar, escolhe as verdes campinas de Sodoma, e aí Sodoma está para ser destruída, acontece uma série de coisas, tem guerra contra Sodoma, Ló é preso, e aí Abraão é usado por Deus para ir lá libertar a vida de Ló, e com ele todas as pessoas de Sodoma. Ló, ele passa por uma experiência impressionante, vence a guerra dos reis, e quando ele vence essa guerra, ele se encontra com Melquisedeque, que é um representante de sacerdote, representante do Senhor, que traz pão e vinho. Ele oferece ali o dízimo, ele ceia, e quando ele faz isso, ele é oferecido os despojos da guerra, todos os bens que foram conquistados na guerra. Mas Abraão rejeita, recusa, porque ele fala: não aceitarei nada na minha vida que não seja do Senhor. Segundo desafio. Ou seja, está sendo lhe propondo algo, riquezas que não provém de Deus. Do capítulo 15 em diante, o Senhor então de novo vai reafirmar a promessa. Capítulo 15, versículo 1 ao 7. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me haveis de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim, não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4, responde o Senhor para ele. Logo o Senhor lhe respondeu dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora. De novo, presta atenção, acompanhe o raciocínio comigo. E disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhes: assim será a tua posteridade. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Terceiro grande desafio. Eu estou pulando os pormenores, porque nós não temos tempo para isso. Primeiro, o desafio de ter levado Ló junto com ele. Depois, o desafio de libertar Ló. Outro desafio, receber ofertas que não provinham de Deus. Agora mais um desafio, ele continua sem filhos. A sua esposa continua sem gerar. E o tempo está passando. E o que o Senhor faz? O Senhor chama ele para perto e reafirma a promessa. Reafirma a promessa. Chegamos no capítulo 17, versículo 4. Eu estou fazendo um resumo bem resumido, do versículo 4 ao 10. Se você estiver acompanhando, leia comigo. Diz assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas multidões, numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações,
toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho que entre vós será circuncidado. Olha que coisa, de novo o Senhor está aqui reafirmando, passa alguns processos na vida. O Senhor fala de um tempo, o Senhor fala de uma peregrinação, o Senhor chega até ele antes desse processo, dessa reafirmação, e fala: haverá um tempo em que a sua geração, a sua nação, a sua descendência viverá peregrino e será tomado como escravo em terras de estranho, mas eu vou cuidar deles, eu vou prosperá-los nessa terra, e eles sairão de lá enriquecidos. E quando o Senhor termina de falar isso para ele, o Senhor vem reafirmando de novo. E aí eu quero chamar a atenção de você para algo interessante. O Senhor não muda uma só palavra da promessa dele para Abraão. Todas as vezes que alguma coisa vem sucumbir a sua mente, o seu coração, a sua vontade, a sua visão, o Senhor aparece para ele e fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus, foi eu que te resgatei, eu que te tirei de lá, foi eu que fiz a promessa, e eu as cumprirei, cada uma delas, todas as minhas promessas se cumprirão na sua vida. Todas elas, e a partir de ti eu abençoarei todas as suas gerações. O Senhor repete palavra por palavra, confirmando no coração de Abraão que ele tem uma promessa. Ele reforça a aliança, muda o nome dele como um sinal. Você não será mais Abrão, mas Abraão. E aí tem uma coisa muito interessante, porque você será pai de multidões. Eu me lembro um dia o pastor Aloysio ministrando sobre isso, e aí ele se apresentando para as pessoas, né? Chegando nos lugares, na terra dos cananeus, e quando ele mencionou em Abraão, Abraão significa pai de multidões, e as pessoas olhavam para ele: como que você é pai de multidões, se você nem filho ainda tem? Mas ele afirmava: meu nome é Abraão, eu ainda não tenho filho, eu ainda não me apropriei da promessa, eu ainda não alcancei, não cheguei onde Deus quer que eu chegue, mas Ele tem uma promessa e eu reafirmo: o meu nome é Abraão. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Todas as vezes que você está diante de desafios, ou de investidas de inimigo, que querem te afastar da promessa, do projeto de Deus para a sua vida, para onde é que você olha? Você olha para aquilo que o inimigo propõe? Você olha para o inimigo olhando para você, mas você não tem filhos? Como é que você vai ser pai de uma grande multidão? Como é que você vai ser pai de uma grande nação? Onde é que está o teu herdeiro? Onde é que estão os teus filhos? Onde é que está a tua família? Você olha para essa direção, para essa acusação, para essa investida do inimigo, ou você se lembra da promessa do Senhor? Ou você se lembra daquilo que o Senhor falou para você? Ou você olha para aquilo que o Senhor te prometeu e reafirma: meu nome é Abraão, porque eu serei pai de multidões. Eu ainda não sou, mas eu vou ser. Eu me lembro que um dia, logo quando eu me converti, eu sempre falo isso, a minha esposa fala: você sempre conta testemunho, o pessoal vai achar que você só lê esse livro. Não, já contei do Evans Robert hoje. E aí eu me converti e ganhei um livro que chamava-se Quarta Dimensão, que era do Paul Yong-Chu, que hoje é David Chu, pastor da maior igreja, é a Igreja do Evangelho Pleno. E esse livro chamava-se Quarta Dimensão. E eu me lembro de um testemunho que ele estudava, ia fazer o seminário, e aí ele tinha vontade de ter uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E ele orava todos os dias para o Senhor, para que ele tivesse a bicicleta para ir para o seminário, a cadeira e a escrivania, para poder fazer os estudos dele. E aí um dia ele começou a orar, e o Senhor falou para ele que ele precisava ficar grávido dessa promessa, desse desejo. E aí um dia ele chegou e começou a gerar isso dentro dele, e ele chegou lá na escola de seminário e falou assim: olha, eu tenho uma escrivaninha nova, eu tenho uma bicicleta e eu tenho uma cadeira. E aí os amigos dele falaram assim: então quero ir lá na sua casa para ver e tal. E aí foram na casa dele. Quando chegou lá, não tinha nada, só tinha o quarto dele, um colchão em que ele dormia no chão. E aí os amigos dele começaram a rir dele: onde é que está a escrivania? Onde é que está a bicicleta? Onde é que está a sua cadeira? E ele falou assim: vocês não estão vendo, mas eu estou esperando, eu estou grávido dessa promessa. E aí eles riram mais. Falou: o Senhor já me deu, eu só estou esperando o momento de vir à luz a promessa de Deus na minha vida. Uma semana ou duas passou, não me lembro mais, chegou um caminhão da Alemanha com ofertas de coisas para o seminário. E os irmãos conseguem imaginar o que tinha nesse caminhão? Uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. E foi direcionada para ele. Sabe, querido, às vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos diante da promessa que Deus tem para as nossas vidas. E aqui Deus tinha uma preocupação, é diferente o tempo de Abraão para o nosso tempo.
Por isso que Deus aparecia para ele de tempo em tempo, para reafirmar a promessa. Nós vemos isso, nesse período aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. E olha que coisa interessante, Deus vai destruir um país, uma nação que está em ruínas, em pecado, e Deus se lembra da aliança que ele tinha com Abraão. E Deus vai conversar com Abraão, e Abraão começa a interceder pelas pessoas de Sodoma. Mas Senhor, se tiver 50, olha que coisa, a aliança de Deus é tão séria com o projeto, com o propósito, que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi consultar o servo Abraão. E Abraão começa a interceder por Sodoma, mas Senhor, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor destruirá a terra? Não destruirei. Aí não tem 50, mas Senhor, se tiver 45, 40, 30, 10, e o Senhor diz, ainda se tiver 10 pessoas, eu não destruirei a terra. Mas a gente sabe, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do pecado. Aí a gente vai vendo, as histórias começam a acontecer nesse período, as coisas começam a acontecer na vida dele. Lá no versículo 11 do capítulo 18 diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes de mulher. Ela riu, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Deus reafirma aqui depois desse contexto. Abraão faz aliança com Abimeleque para poder dividir os bens e despojos da terra. No capítulo 21, ele vai falar sobre o nascimento de Isaac, dessa promessa. Deus reafirmou, Sara olha para a condição dela, já havia passado 25 anos da promessa, e aí ela olha para aquela condição já idosa. Abraão também está idoso, e quando ela vê o Senhor falando para ela, não, vai ser de você que vai nascer o filho. Acontece algo interessante nesse período. Abraão está ali em angústia, Sara também. Sara então decide ajudar o projeto de Deus. Fala para o seu irmão, nunca tente ajudar o projeto de Deus. E o que Sara faz? Sara concede a sua serva Agar para Abraão, porque ela entende que não vai ter filhos, mas não tem condições. Abraão então ele gera ali Ismael. Ele vai gerar Ismael. Nasce esse filho, mas Deus fala, não será esse ainda. O filho que vai dar continuidade nesse projeto vai sair das suas entranhas. E aqui eu quero fazer mais um parênteses para você. Às vezes nós estamos olhando para muitas situações à nossa volta, e quando nós fazemos um paralelo com a promessa de Deus, e com a realidade que nós estamos vivendo, a conclusão que nós chegamos naturalmente, é que jamais a promessa de Deus vai acontecer na nossa vida. Nós mudamos o foco de algumas coisas, nós mudamos a nossa visão para outro lado, e tentamos resolver essas questões de alguma forma, de algum jeito, para de repente acalentar a nossa alma que está desesperada, que está angustiada, porque o tempo está passando e a promessa não está se cumprindo. E aí nós tentamos ajudar Deus de alguma forma, assim como fez Sara, emprestando a sua serva a ele, fazendo com que ele se deitasse com Agar e gerando um filho que não fazia parte da promessa de Deus. Nasce então Ismael, mas Ismael é rejeitado para o projeto. Ismael não servia, e o Senhor fala para ele, não será esse o seu herdeiro, não é com ele, mas o que vai nascer de você, o que vai sair do seu ventre, vai ser de você, sabe? Aí a gente vê aqui, que nesse período, no capítulo 21, vai falar do nascimento de Isaac, e a Bíblia fala que ele chama-se Isaac, porque a palavra de Deus fala que com alegria ele foi concebido. A promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e de Sara, que também tem o seu nome mudado. E ele se chama Isaac, porque Isaac significa riso, alegria. A alegria chegou na vida de Abraão, a alegria chegou na vida de Sarai. Agora começa um projeto na vida do Senhor, na vida de Abraão. Deus começa um projeto importantíssimo, começa a cumprir uma parte da promessa na vida dele. Mas aí ele vai passar por mais uma experiência tenebrosa. No capítulo 22 de Gênesis, o Senhor vai testar a fé de Abraão. E aí o que o Senhor fala com ele? O menino já é adolescente, e o Senhor fala para ele, você vai subir um monte, vai fazer um sacrifício para mim. Só que você não vai levar ovelha, não vai levar bode, cabra, nada. Você vai oferecer o teu filho Isaque como sacrifício. O que Abraão fez? Abraão preparou o cutelo, preparou a lenha, preparou todas as coisas e foi ao monte para sacrificar o filho. No meio do caminho, o filho conversa com o pai, estava acostumado a fazer holocausto, sacrifício, e ele pergunta para o pai, pai, o que é que está acontecendo aqui? Tem a madeira, a lenha, tem o cutelo, mas eu não vejo sacrifício, eu não vejo a ovelha, eu não vejo carneiro, aqui nós vamos oferecer.
E Abraão dá uma resposta, talvez uma das respostas que mais expressa a fé de Abraão em Deus. E ele diz para ele assim: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E ele chega no monte, prepara o altar, prepara a lenha, o fogo, coloca o filho diante do altar. E quando ele vai sacrificar o filho, o anjo lhe aparece e interrompe o sacrifício e prepara o cordeiro para ser sacrificado. Talvez seja um dos maiores testes que Abraão passou, mas eu tenho comigo, algumas vezes eu fico meditando nisso, e eu penso que tamanha era a confiança do projeto de Deus na vida de Abraão, que ele tinha tanta certeza, que ainda que ele matasse, ainda que ele sacrificasse o filho, Deus ainda assim o ressuscitaria. Por quê? Porque Isaac fazia parte da promessa, fazia parte do projeto de Deus. Isaac não poderia morrer. Por quê? Porque ele é a conclusão, a geração da promessa de Deus na vida dele. Então ele vai confiante, no coração dele ele está tranquilo, eu vou sacrificar algo que Deus me deu, mas Deus tem algo muito maior preparado, é Deus que deu, faz parte dessa promessa, faz parte desse projeto, e o Senhor então interrompe esse sacrifício, e a fé dele é consolidada em Deus a partir desse momento. O que o Senhor faz? Lá no capítulo 22, um pouquinho para frente, versículo 17 e 18, capítulo 22 de Gênesis, versículo 17 e 18, quem está comigo diga amém. Eu estou resumindo a história, daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero com você. Capítulo 22, versículo 17 e 18, diz assim: oh, aleluia, que deveras te abençoarei, certamente. Vamos ler a partir do verso 15. Então bradou do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. Irmãos, olha para cá e acompanha um raciocínio comigo. Deus quer mudar o nosso interior nessa noite. A primeira vez que Deus vai reafirmar a promessa, Deus leva ele para fora e fala da terra, e fala: se alguém consegue contar, assim será a tua descendência. No segundo teste, Deus vai lá e manda ele contar as estrelas do céu. E agora, nesse maior teste que ele passa na fé, na convicção, Deus fala: assim como as areias do mar e como as estrelas do céu, será a sua descendência. Deus não muda uma única vírgula na promessa na vida de Abraão. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você: eu não sei como você tem vivido, não sei como você tem andado, não sei como você tem enxergado o projeto de Deus para a sua vida, mas eu quero te falar, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer, Deus não mudou com você, Deus não alterou uma vírgula do projeto que Ele tem para a sua vida. Deus não mudou absolutamente nada, porque assim como Deus te gerou para um propósito eterno, Ele continua olhando para você e vendo esse projeto, e vendo esse propósito. Tudo que você precisa fazer é ficar firme. Nessa noite Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para reafirmar isso. Olha a preocupação de Deus com Abraão, olha a preocupação do Senhor. Todas as vezes que Deus aparecia para ele, aqui eu estou resumindo a história o máximo possível, Deus sempre chegava nele e fala assim: continuarei, multiplicarei, você será uma numerosa multidão, a sua geração será sobre toda a terra, bendito será. Deus vai reafirmando de tempo em tempo a promessa na vida dele. Quando o Senhor começou a falar essas coisas no meu coração sobre a igreja, o Senhor falou para mim assim: hoje o maior problema das pessoas é que o meu propósito não queima mais no coração delas. Elas não olham mais para mim com o propósito que eu tenho preparado. Muitas coisas têm ofuscado a visão e o projeto eterno para elas. Muitas coisas têm ocupado o coração dessas pessoas. Mas o meu propósito não muda por causa disso. Eu continuo firme, com o desejo do meu coração em cumprir isso. A partir daí, Isaac cresce. E aí eu quero falar duas coisas interessantes para você aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar. Chega a hora desse homem casar. Abraão já está ficando velho, Isaac está na idade de quase 40 anos, e aí precisava se casar. Abraão chama o seu filho, um dos seus servos, e faz ele colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar para ele que ele iria na casa dos seus parentes, buscar uma mulher para ele que lhe fosse idônea. Mas também disse algo interessante para ele: você tem que buscar lá e trazer ela para cá. E aí o servo fala assim: mas meu senhor,
E se ela não quiser vir para cá, então escolha outra, até que você encontre uma. Porque o meu filho não pode voltar para lá, porque de lá Deus nos tirou e nos colocou nessa terra. Abraão tinha duas preocupações. Uma ela precisava casar com alguém que fosse da linhagem dele. E a segunda Isaac não poderia sair da terra da promessa. Isaac precisaria continuar ali. E a Bíblia fala que o servo encontra uma mulher chamada Rebeca. E depois de alguns testes que o servo faz, ele tem convicção de que essa é a mulher que Deus separou para Isaac. Então ele traz Rebeca. Rebeca se casa com Isaac. E ela era da linhagem de Naor, que é irmão de Abraão, da mesma família. E aí acontecem algumas coisas. Sara morre. Você vai ver que Sara já está com a idade de 127 anos, quando ela vem a falecer. Abraão sepulta Sara, depois ele se casa novamente com uma mulher chamada Quetura, gera filhos com ela, e aí, conforme Deus prometeu, ele morre em ditosa velhice com 175 anos de idade. Enquanto Abraão viveu, Deus cumpriu cada uma das promessas na vida dele. O projeto de Deus era que Abraão, a partir da sua dificuldade, a partir da sua esterilidade, da esterilidade de sua esposa, gerasse um filho para cumprir o propósito de Deus. Deus é capaz de mudar qualquer situação em nossa vida. Deus é capaz de tirar a nossa esterilidade espiritual, de mudar qualquer circunstância que esteja fora do contexto de Deus para a nossa vida, para que o propósito dele se cumpra. Não existe nenhuma barreira diante de você que possa impedir você de viver cada uma das promessas do Senhor. Quem crê diz amém. A partir daqui Deus vai dar continuidade agora no projeto eterno. Abraão sepulta seu pai junto com seu irmão Ismael. Cada um segue a sua linhagem. Vou fazer um adendo aqui para que você entenda. As pessoas às vezes têm a ideia de pensar de que Deus rejeitou Ismael por causa da maneira como ele foi gerado. A Bíblia diz que quando Isaac estava crescendo, aí Sara ficou preocupada entre a comparação de Isaac com Ismael, e chega até Abraão, voltando um pouquinho na história, e fala: despede ele, despede a minha serva, porque eles não podem crescer juntos, porque o filho da promessa é Isaac. Abraão, com dor no coração, prepara todas as coisas, despede Agar juntamente com o seu filho. Agar se entristece com isso, coloca o filho embaixo de uma árvore, se afasta dele, e em amargura chora e ora, dizendo: eu não quero ver a morte do meu filho. Mas o Senhor havia prometido a Abraão que ainda que o filho Ismael não foi gerado segundo a vontade dele, Deus cuidaria dele. E aí Deus envia um anjo para Agar e fala com ela: olha, não tenha medo, não chores, porque ele vai crescer, ele vai se multiplicar, ele vai prosperar e vai também ser uma grande nação. Deus conclui isso na vida dele. Quando o pai Abraão morre, eles se encontram para sepultar o pai. E aí a Bíblia continua contando a história. A partir daqui, Deus continua o projeto, mas agora com Isaac. Capítulo 26, versículo 2 ao 4. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tem um projeto para você. Não, diga com mais convicção, diga assim: Deus tem um projeto para você. Você sabe, eu estava compartilhando essa semana com uma pessoa, uma das coisas que me deixa mais convicto do projeto de Deus na minha vida é que não existe ninguém exatamente igual a mim. Se Deus tem um projeto para a minha vida, só eu posso cumprir esse projeto. Pastor, por que você está falando isso? Porque se tivesse pessoas que pudessem me substituir, Deus criaria pessoas semelhantes a mim. Deus aceitaria Ismael, Deus faria de outra forma. Deus não insistiria com Abraão, assim como ele insiste com você. Não existe ninguém exatamente igual a você. Você foi alcançado pela graça e pelo favor de Deus, porque tudo que Deus espera é que você viva cada uma das promessas dele na sua vida. E aí agora começa com Isaac, capítulo 26. Oh, aleluia. Versículo 2 a seguir. Deixa eu ver a hora para mim não avançar muito. Diz assim, bom, vamos ler aí o verso primeiro. Preste atenção nisso. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia a vida. Nos dias de Abraão, ou seja, houve fome nos dias de Abraão, e agora a fome. Canaã era uma terra de fome antes da promessa ser concluída. Agora na vida de Isaac. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Preste atenção em algo, só para uma informação. O Egito sempre foi um lugar de muito alimento, de muita coisa, de muita riqueza. E todas as vezes que Abraão ia para o Egito, ele conquistava riquezas lá e trazia para onde ele estava em Canaã. Então era de costume das pessoas fugir para lá. E agora houve fome no tempo de Isaac, e a vontade de Isaac era ir de novo para o Egito.
mas o Senhor fala para ele não ir para lá. E olha o que Deus fala para ele: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Para quem que ele falou isso, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Para Abraão. A mesma palavra que ele falou para Abraão, ele está falando agora para quem? Isaac. A mesma geração. Serei contigo, abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, olha aí, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor está agora de novo reafirmando o projeto dele para essa geração. Sabe, aqui começa a acontecer alguma coisa interessante. Ele vai ficar aqui em Gerar, e aí os poços de Abraão haviam sido entulhados, e aí os pastores de Isaac começam a cavar poços, e há uma contenda entre os pastores de Isaac e os pastores de Gerar. Eles acham água, e todas as vezes que eles acham água, eles são tomados pelos pastores de Gerar. Um poço, dois poços, até o terceiro poço. Quando ele cava e não há contenda, então o Senhor abençoa ali. É um poço chamado Reobote. Por causa dos pastores de Gerar, ele era obrigado a abrir mão dos poços. E aí, aqui no 26, 24, olha o que Deus fala para ele, versículo 24. Vamos ler o verso 22. Partindo dali, cavou outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, diga comigo, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. O Senhor de novo está reafirmando a promessa a Isaac. De novo, o Senhor está confirmando as mesmas palavras. Irmãos, o que eu quero deixar claro para você nessa noite é que Deus não muda absolutamente nada do seu projeto. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu falava para ela o seguinte: Deus não muda o projeto dele por causa de você, mas Deus muda você por causa do projeto dele. Aleluia! Deus não vai adequar os seus projetos por causa da sua realidade, por causa dos seus desejos, por causa dos seus temores, por causa das suas lutas. Mas o desejo de Deus é adequar você, meu irmão. É mudar o seu coração, é inflamar o seu coração com as bênçãos, com as promessas dele. Nesse inteirinho começa a acontecer algumas coisas interessantes. E aí aqui, ele já está gerando filhos. Ele vai gerar agora Esaú e Jacó, que são os filhos que vai dar continuidade nisso. Gerou os filhos crescem, e chega o momento de Isaac partir. E reduzir bastante agora a história por causa do tempo. E Abraão então Isaac tinha que abençoar os filhos. Todo mundo conhece a história. Jacó vai lá, se passa pelo irmão Esaú e recebe a bênção do irmão. Pegou a bênção do irmão, ele vai lá, se despede, engana o pai, dando guisado, o pai o abençoa, e toda a promessa que havia em Abraão, que passou para Isaac, agora é colocada sobre Jacó, o seu filho. Depois disso, chega lá Esaú para fazer o guisado, entregar para o pai, e quando ele chega, e aí ele vai: pai, está aqui o seu guisado, levanta, come, me abençoa. O Isaac fala para ele assim: mas quem é a pessoa que entrou aqui? Eu acabei de abençoar. Ele fala: só pode ter sido meu irmão Jacó. E aí ele fala: agora já foi, abençoei. E aí Esaú começa a clamar pela bênção do Senhor, pela bênção do pai, mas o pai fala: não tenho mais como te abençoar, porque já dei a seu irmão, e agora tudo vai ser dele, todas as nações vão servir a ele, inclusive você. E Esaú fica revoltado, casa com as mulheres daquele lugar, começa a haver um confronto contra eles, e ele intenta matar o seu irmão Jacó. Para ser poupado, o pai Isaac e a mãe mandam ele fugir para a terra do seu tio Labão. E começa aqui um novo capítulo na história. A partir do capítulo 28, versículo 1 ao 4, Jacó é reafirmado. Vamos lá no capítulo 28, estou acabando a primeira geração. Versículo 1 diz assim: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa entre as filhas de Canaã.
Levanta-te, vai para Padã Arã, e a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma grande multidão de povos. Te dê as bênçãos de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Abraão, o que se foi para Padã Arã, a casa de Labão. Mais uma vez eu enfatizo algo para você aqui. E aqui fica claro a questão da mistura com o projeto de Deus. A graça de Deus nos alcançou, o favor de Deus está sobre as nossas vidas para cumprir o seu projeto. Mas existe algo que Deus não permite no seu projeto, que haja mistura. Assim como Abraão não permitiu que Isaque se misturasse com as filhas de Canaã, a mesma coisa Isaque não permitiu que Jacó se casasse com uma das filhas de Canaã. Ele tinha que sair, encontrar o seu tio e casar-se com uma de suas filhas. Então ele se despede e vai. Você vai ver lá nos versículos 12, o Senhor confirmando, lá no versículo 12 agora, no mesmo capítulo 28, até o verso 15. Oh, Deus tremendo, guarda aí o seu coração que nós estamos chegando lá. Verso 12, e sonhou, eis a porta na terra, uma escada cujo topo atingiu o céu. Quando ele está chegando na terra, Jacó está cansado, deita e dorme. E aí ele tem um sonho, a escada atingiu o céu e os anjos desciam e subiam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, olha o que o Senhor disse para Jacó agora. Abraão, Isaque e Jacó. Oh meu Deus, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aleluia, aleluia. A mesma coisa que Deus fala para Abraão, por várias vezes é repetido a ele. A mesma coisa Deus fala para Isaque, e a mesma coisa Deus fala para Jacó. Eu não sei se você consegue compreender o que Deus está falando com você nessa noite, meu irmão. Talvez por algum momento você tenha vivido um pouco distante dessa promessa, desse projeto eternal. Talvez por algum momento você tenha pensado que não vale a pena, sabe, se envolver completamente com esta obra da graça, do poder, da vida de Deus. Mas uma coisa eu reafirmo para você nessa hora: Deus não abre mão de você, e Ele deseja que você assim o faça. A primeira coisa que Deus faz com Jacó, quando ele chega na terra, é reafirmar a promessa. Imagine você, ele está fugindo do seu irmão Esaú. Ele sai, porque o irmão queria matar. Ele chega na terra que seu pai lhe direcionou, e ele está numa terra estranha, não conhece ninguém. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que acontece com ele, Deus aparece para ele: não tenha medo, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque, e assim como eu fui com eles, eu serei contigo. Aleluia. Oh Espírito de Deus, o Senhor está reafirmando: eu vou fazer, porque eu não abro mão, eu irei fazer, aconteça o que acontecer, eu vou fazer, diz o Senhor nessa noite. Aleluia, oh aleluia, Deus de poder, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão vivendo dispersos, longe da promessa, desanimados, cabisbaixos, sendo ludibriados com as coisas desse mundo, sem ânimo, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de se envolver. Tudo por quê? Tudo porque se esqueceram da promessa de Deus. Oh Espírito de Deus, do capítulo 29 ao verso 31, ao capítulo 30, versículo 24, a Bíblia vai falar de toda a geração de Jacó, de todos os filhos que ele tiveram com as suas esposas e com as servas de suas esposas, até o nascimento de José, que é filha de Raquel, a quem ele amava. Chega em José, quando ele já é pai de José, e ali ele já tinha trabalhado por volta de 20 anos com Labão, 14 anos para pagar,
as filhas com quem ele se casou e mais algum tempo para prosperar Labão. E aí ele faz acordos com Labão para viver a vida e ter seu próprio rebanho. Ele vai enriquecendo, vai prosperando conforme Deus prometeu. Ele prospera muito mais do que Labão, se torna um homem muito rico. E por causa da riqueza que Deus deu a ele, aí os filhos de Labão começam a se voltar contra ele. Então Labão começa a armar ciladas contra ele, mas em tudo o Senhor o prosperava. E aí chega um tempo que ele entende que não tem mais que ficar ali. A palavra de Deus vem até ele e fala: é hora de você voltar para a sua terra. É hora de você voltar para Canaã, que é a terra da promessa. É hora de você voltar para da onde eu te tirei. Pega a sua família, pega todos os seus bens e volta para lá. Ele faz ajuste com Labão então. E aí com medo de Labão ele foge na calada da noite, pega todos os seus bens, sua família, pega tudo e foge. Labão junta seus soldados, seus filhos e vai atrás de Jacó. E quando ele encontra Jacó, na intenção de matá-lo, de detê-lo, Deus aparece para Labão e fala para ele: não fala mal nem bem de Jacó, porque eu sou com ele. Labão teme o Senhor, e aí faz um acordo com Jacó, e Jacó continua a sua viagem. No meio do caminho, os irmãos entendem, Jacó, ele segue a direção de Deus, e rumo à sua parentela, Canaã, terra da promessa. E aí no meio do caminho, ele manda notícia, a gente ministra isso em Peniel, no encontro, ele recebe notícia do seu irmão quer matá-lo, ele tem uma experiência poderosa com Deus, e a partir dessa experiência poderosa com Deus, ele restaura o seu relacionamento familiar, volta para Canaã, e começa a estabelecer ali a sua vida, com todo o seu projeto, com todos os seus bens, com todas as suas riquezas, cresce, e aí o filho José começa a crescer, e aí o Senhor dá continuidade no projeto agora com José. Deus coloca sonhos no coração de José. José não pediu para sonhar, e aí ele vai contar os sonhos dele para o seu pai e para os seus irmãos. Seus irmãos têm ciúmes dele, e aí por causa disso os irmãos começam a perseguir José, sequestram o irmão, jogam ele numa cisterna, ele é dado como morto para o pai, é vendido a escravo, e aí ele vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar arma uma cilada para ele, ele vai para a prisão, mas na prisão ele começa a honrar ao Senhor, ele começa a ter revelações de sonhos, e aí ele começa a ser enaltecido na prisão, conhecido por todos os presos, pelo carcereiro que dava a chave da prisão para ele. Um dia Faraó tem um sonho, e todos os magos tentam interpretá-lo, não conseguem. Alguém se lembra de José? Leva José para Faraó, de vacas magras. O que isso quer dizer? Durante 7 anos haverá abundância de todas as coisas, na terra do Egito, em todas as terras, mas depois de 7 anos haverão 7 anos de fome em toda a terra. Eu oriento você a juntar coisas desses 7 anos, para que quando venha o tempo da fome, você não passe dificuldade. José, assustado com a sabedoria, com a revelação que Deus deu para ele, Faraó, nomeia José governador do Egito, tudo por causa do projeto de Deus. Quando chega os 7 anos de fome, a fome alcança Canaã, de novo, agora Jacó foge de Canaã e vem para o Egito. Primeiro vem os seus filhos, que encontra José. José manda buscar os pais e toda a família, volta. José fala com Faraó, Faraó permite que eles sejam estabelecidos, dá um pedaço de chão para eles no Egito. E o que acontece no Egito? Cumpre-se a promessa de Deus que ele falou para Abraão: o seu povo será peregrino em terra estranha e viverá como escravo, mas em tudo eu os enriquecerei e os multiplicarei na terra estranha. Da família de Jacó cresce e multiplica, e só de homem 600 mil homens. No total, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Muda-se Faraó, porque Faraó é uma função. E o último Faraó olha para o povo e começa a aprisioná-los e sacrificá-los. Começa então um projeto agora do êxodo. Começa a segunda geração. Termina a primeira e começa a segunda. A primeira geração vai até o Egito. E a segunda geração é a geração de pessoas que nascem no Egito, que crescem no Egito, que aprendem os costumes do Egito, que se acostumam com o Egito, são filhos da promessa, porque a Bíblia mostra que durante todo o tempo, todos os filhos hebreus que nasciam naquela época, o Senhor usava os filhos, pais, para ensinar os filhos: olha, você vive nessa terra, mas essa terra não é sua, você é filho da promessa, existe uma terra da promessa, para onde Deus vai nos levar, e a geração vai se multiplicando, toda essa geração de José cresce no Egito, entre eles Moisés, Josué e Calebe. 400 anos depois dessa história, e aí eles vão para onde? Para o deserto. No deserto passa-se alguns perrengues, algumas coisas acontecem ali, inicia-se algo interessante nesse contexto.
a história segue adiante e eles estão caminhando com a geração do Egito. E o que acontece? Durante todo o tempo no deserto, essa geração do Egito, mesmo vendo a mão e a provisão do Senhor, o cuidado de Deus que vinha sobre a vida deles, eles não se atentaram para a promessa. Essa é a geração que se desvia do projeto inicial de Deus. Por quê? Se Deus cumpriu a promessa, por quê? Se Deus os multiplicou, por quê? Se Deus honrou eles, mesmo estando no Egito, o que é que aconteceu com essa geração que se perdeu no meio do caminho, que muitas vezes caminhando para a terra prometida, desejaram voltar para o Egito e serem escravos de Faraó? O que é que aconteceu? É uma geração que, apesar de conhecer o projeto de Deus, que apesar de conhecer o propósito de Deus para a sua vida, que apesar de entender a história deles, como diz a palavra do Senhor, eles se desviaram do projeto. Eles se apegaram às coisas do Egito, mesmo sendo escravos. E a Bíblia fala, eu vou voltar um pouquinho para que você entenda do que eu estou falando, no capítulo 15, o versículo 13 e 16, eu estou caminhando para o final para concluir essa palavra, que na verdade é uma história. 13 ao 16, olha o que a palavra de Deus diz. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais, em paz será sepultado, em ditosa velhice, e na quarta geração tornarão para aqui. Quarta geração, 400 anos no Egito. Naquela época cada geração era medida de 100 em 100 anos, e eles ficaram 4 gerações. Cada palavra que o Senhor falou se cumpriu. E mesmo essa geração do Egito, vendo a promessa de Deus se cumprir, não se atentaram para o propósito maior na vida deles. O que acontece com essa geração, pastor? Essa geração, a geração do Egito, tem entre eles 3 homens que vivem de maneira diferente, que não se envolvem com todas as coisas do Egito, que não se deixam levar por as coisas do Egito. E se você me entende, sabe que Deus está falando conosco, que as coisas que o mundo tem, que as coisas que o mundo oferece, mas ao contrário disso, ele se abstém e mantém acesa, mantém vivo o chamado, a promessa, a palavra de Deus para a sua vida, segue firme de geração em geração, sabe que Deus tem algo para fazer na vida deles, conforme cada uma de suas promessas. Essa geração do Egito tem a promessa viva, clara no seu coração, mas não consegue compreender o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. Quando completa a quarta geração, eles é tirado com todas as riquezas do Egito. Os filhos eram ensinados desde bebê a essa promessa do pai. Essa geração sai, mas morre no deserto, fica no deserto. 3 milhões de hebreus. É uma geração que, por causa da dureza do coração, por causa da falta de envolvimento com o projeto eterno de Deus, não entra na terra da promessa, não alcança a promessa de Deus para a sua vida. É uma geração que morre um a um no deserto. Qual é a diferença, pastor, da primeira geração para essa geração? Essa geração não soube passar pelas provas, não soube passar pelas dificuldades. Eles entendiam que se eles eram um povo de Deus, eles não podiam sofrer limitações em sua vida, eles não podiam passar por privações. Quantos de nós muitas vezes julgamos as coisas desse jeito? Eles não conseguiram aceitar passar por aquilo. É uma geração da promessa, é uma geração que mantinha acesa essa promessa, mas negligenciaram o projeto de Deus, por causa da influência do Egito. E essa segunda geração, infelizmente, eles morrem no deserto, com toda a promessa, com todo o propósito de Deus, com todo o projeto, fica no deserto, exceto Josué e Calebe. Você vai ver isso lá em Números, não tenho tempo para ler, e aí nós vamos para a terceira e última geração. E essa terceira e última geração é a geração das pessoas que têm menos de 20 anos, que saíram do Egito, e a geração que nasce no deserto, que por 40 anos é mantido no deserto, até chegar na entrada de Canaã, quando Deus levanta Josué, como nós lemos aqui. Daqueles que saíram do Egito, de 20 anos acima, todos eles foram mortos, todos eles viraram cadáveres no deserto, porque se esqueceram a promessa de Deus, se esqueceram, e por 40 anos, um a um foi caindo no deserto.
exceto a geração com menos de 20 anos. Toda essa história, até chegar em Josué, quando começa um processo de conquista, eu estou falando para você, para dizer que apesar de passar geração a geração, o projeto de Deus nunca foi alterado. Apesar das decisões humanas, apesar das escolhas do homem e da mulher, Deus nunca alterou uma vírgula no seu projeto. Josué está agora assumindo, sendo sucessor de Moisés. Nós lemos no início da palavra. E ele começa a entrar rumo à conquista. Ele é a geração que nasceu com menos de 20 anos no Egito, cresceu no deserto, junto com a geração que nasceu no deserto, e essa geração é que vai se apropriar da promessa que foi feita a Abraão, talvez 400, 500 anos atrás, para poder agora manifestar a promessa de Deus. E aí eles vão em direção a essa promessa. Deus cuidou para que o propósito dele não morresse, apesar da dureza do coração, apesar da dificuldade com o povo. Em cada geração, Deus levantou pessoas para manter essa chama acesa. E hoje não é diferente conosco. O propósito de Deus continua. Dessa geração de Abraão, a gente precisava de muito tempo para falar aqui, você vai chegar na genealogia de Jesus, porque quando você vai ler acerca da genealogia de Jesus, ele começa em Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da promessa, é onde foi dada a promessa para os filhos de Deus, para aqueles que apesar de estarem vivendo no mundo, são pessoas diferentes do mundo, para aqueles que apesar de se multiplicarem no Egito, são diferentes do Egito, e não são iludidos com as coisas do Egito, mas mantêm o seu coração firmado na promessa e no propósito eterno de Deus. Quantas pessoas você conhece que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus, preparados por Deus, mas que infelizmente deixou o seu coração ser contaminado. A geração de Abraão é uma geração que Deus falava com eles. Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falava com Jacó, Deus deu sonho a José. E entra essa geração do Egito. Na geração do Egito, por causa do envolvimento com o Egito, Deus para de falar. Deus para de falar. Gênesis 15 ele diz, por causa da dureza do coração se tornarão escravos, mas ainda assim, Deus continua a sua promessa e tira o povo de lá enriquecido. O povo rejeita a terra, rejeita a promessa do Senhor, mas aqueles que nascem no deserto se apropriam dela. E aí eu concluo essa palavra dizendo algo para você. Essa terceira geração, para a geração que veio no Egito, eles não foram envolvidos com as coisas do Egito. Eles nasceram do deserto. Qualquer coisa poderia ser melhor do que o deserto, principalmente a promessa de Deus para a vida deles. Sabe qual que é o problema? É a influência do Egito. É as coisas que o Egito oferece, são as riquezas. Se você fizer um estudo minucioso sobre essa história que eu te contei, você vai ver que todo o tempo que houve fome, o povo de Deus era levado para o Egito para se alimentar e se enriquecer, e voltava para a terra da promessa. Mas eles nunca se deixaram levar pelas coisas do Egito, exceto essa segunda geração. Hoje nós somos a geração de um Deus que fala. Mas qual é a forma de Deus falar? Deus não fala mais como ele falava a Abraão. Ele não fala mais como falava a Isaac e Jacó. Mas Deus fala através de seus pastores, de seus líderes. E nessa noite eu estou na condição de profeta para dizer a você, Deus não mudou o projeto dele para a sua vida. Eu não sei como está o seu coração com relação às coisas deste mundo, com relação aos seus objetivos pessoais, aos seus anseios naturais. Eu não sei o que é que realmente queima no seu coração, mas uma coisa eu sei e posso afirmar categoricamente para você: Deus te gerou com um projeto específico e Ele não alterou e nem vai alterar absolutamente nada. E todas as vezes que você se deparar com Ele, estiver diante dEle, o Senhor vai reafirmar a promessa dEle para a sua vida. Deus não vai mudar, não importando o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele cuidou para que essa geração chegasse até nós nos dias de hoje, cumprisse a promessa de um Salvador, de um Messias, que cumpriu coisas que nós não poderíamos fazer, para que nós simplesmente entrássemos de graça na promessa do Senhor, na herança do Senhor, para toda a eternidade. Sabe, meu irmão, que geração que você está fazendo parte, querido? Qual é a sua geração? Você é a geração daqueles que estão envolvidos com as coisas do Egito e que não conseguem entender as promessas de Deus.
Ou você é a geração daqueles que sabem que está no deserto, mas que o melhor de Deus é aquilo que está por vir? Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, e não importa o que eu esteja passando nesse momento, não importa quais sejam as dificuldades, quais sejam as lutas, todas as vezes que eu olho para o Senhor eu lembro, eu tenho uma promessa na minha vida, e esse Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar, e eu vou permanecer firme nele. Firme nele. Ele continua falando, Ele continua usando pessoas, Ele continua usando a sua igreja. E a igreja do Senhor é levantada nesses dias para falar: olha, existe um projeto no coração de Deus. A igreja do Senhor existe para manter acesa a chama desse propósito eterno, e nada pode mudar isso. Nós não estamos aqui para ter uma boa música, embora isso seja bom, razoável. Não estamos aqui para ter uma boa homilética, para poder falar bem, para ter boas teologias. Não! Nós estamos aqui para encher o coração das pessoas da promessa do Senhor, porque essa é a preocupação dele. Quando ele apareceu para Abraão, quando ele apareceu para Isaac, a primeira coisa que ele falava: eu sou o Deus de teu pai, e as promessas que eu fiz a ele, eu reafirmo a você. Não tenha medo, porque assim como eu fui com ele, eu serei com você. Quando ele aparece para Jacó, é a mesma coisa: não tenha medo, Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, sou o Deus de teu pai Isaac, e assim como eu fui com eles, eu serei com você. E nessa noite ele está falando para você: eu sou o Deus e eu não mudo. Assim como eu fui com essa geração, serei com você. Serei com você. Não tenha medo, não te assuste, não te espantes, não fique preocupado, apenas viva essa promessa. Assim como ele falou para Josué: não te desvies da promessa, não te desvies para a direita, não te desvie para a esquerda, mas mantenha-se firme naquilo pelo qual eu te chamei, porque eu vou cumprir cada uma das minhas promessas na sua vida. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Sabe, querido, eu quero terminar contando um testemunho. Como eu sempre digo para você, sou procurado por muitas pessoas, porque Deus não tem o projeto dele de qualquer forma para a sua vida. Deus não traçou os planos dele daquela forma, porque se